Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, essa obra psicografada, esse clássico, que veio através da psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? Então, a gente continuando, nós terminamos o segundo capítulo e começamos o terceiro capítulo em Jerusalém, né? E no finalzinho do segundo capítulo, nós vimos ali que a Abigail foi acolhida pelo casal, né? Zacarias e Ruth, que a acolheu como filha, porque esse casal de judeus, que eram amigos ali dos seus familiares, estavam muito entristecidos porque também haviam sofrido um golpe muito duro vindo dos romanos, assim como ela, que havia tido o pai ali assassinado, né, e o irmão mandado para a escravidão nas galeras, para remar até o final da vida, né? Esse casal também teve o seu único filho jovem ali também assassinado impiedosamente pelos romanos. Então esse casal estava muito entristecido, estava querendo sair daquela cidade por causa dessas lembranças, né, embora de partir de Corinto e voltar ali para a região da Palestina. E Abigail fica sabendo e vai procurar esse casal e pedindo ajuda, porque ela tinha ficado sozinha no mundo, e o casal imediatamente a acolhe como filha, né? E começamos o capítulo terceiro falando de Gesiel, né, que após ver o pai falecendo ali, né, sendo assassinado, e a irmã partindo sem rumo, ele foi levado para uma prisão, ele havia sido também chicoteado, e estava também muito ferido devido ao castigo que infringiram a ele. Então ele foi jogado ali numa cela onde ele ficou por 30 dias até que aquelas feridas cicatrizassem. E depois ele foi mandado para remar nas galeras. Remar nas galeras, que eram aqueles barcos por onde o Império Romano partia via mar, via marítima, colocavam ali os escravos na parte de baixo daquele porão para navegar sem parar, dia e noite, noite e dia, num trabalho ali exaustivo, e quase que eram raros os que conseguiam. Levava assim a uma exaustão e uma perda das forças do corpo físico muito rapidamente. Então, por isso que era o tipo de penalidade da qual poucos conseguiam escapar. Então, era terrível esse castigo, ser condenado a trabalhar forçosamente nas galeras. E Gesiel foi. Só que, diferentemente dos escravos ali que trabalhavam ali, todos, pelo que nós demos uma lida, todos ali muito revoltados e rebeldes, ele não. Aquela sua conduta moral, a sua ética, ela era imperturbável. Mesmo escravizado, ele honrava o trabalho e fazia da melhor forma que ele pudesse. Então é da condição do espírito. Então ele trazia isso com ele. Então ele trabalhava, mesmo sendo um trabalho escravo, ele trabalhava com tanta dedicação, ética, com tanta entrega mesmo, com tanta valorização do trabalho, que chamou a atenção do seu feitor, né? Então o feitor, que se chamava Lisipo, observou que ele tinha uma conduta diferenciada dos demais e se afeiçoou a ele. E aí nós paramos aqui na última semana,
o feitor, né, reconhecendo nele um servo digno de estima e consideração. Então, esse feitor Lisipo reconhecia no Gesiel um, um servo digno de estima e consideração, que soubera impor-se aos próprios companheiros com o prestígio da natural bondade que lhe transbordava da alma. Então, ele não só conseguiu ali a simpatia do feitor, como o respeito também dos demais escravos. Por quê? Porque ele era um homem correto, a sua superioridade moral, ela se impunha diante de todos ali. Então, continuando a leitura, ele ali, né, nas lides da escravidão nas galeras, está ali junto com seus colegas, né, e continuando aqui, olha. Ai de nós, exclamou um colega desalentado. São raros os que resistem a esses remos malditos por mais de 4 meses. Então era muito curto o tempo de vida naquela atividade, que era realmente exaustiva, cruel, e eram poucos os organismos ali que conseguiam resistir. E o Gesiel diz: mas todo o serviço é de Deus, amigo, respondeu Gesiel altamente inspirado. E desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Criador trabalhando em suas obras. Então veja que ele trazia essa retidão moral, essa valorização do trabalho. Ele já tinha lá no seu íntimo que o espírito não está aqui na Terra a passeio, numa colônia de férias, está aqui a trabalho, está aqui para evoluir, e que as situações da vida, por mais rudes que sejam, elas vêm justamente para que o espírito continue trabalhando nessa busca de se aperfeiçoar. No caso aqui, ele atribui essa valorização na confiança em Deus. Ele sabia que Deus está no comando de todas as coisas, no comando de tudo, e que as coisas não acontecem por acaso, é tudo pela providência de Deus. Então essa submissão à vontade de Deus impõe que, mesmo sendo um trabalho escravo, deve ser digno de uma execução de valorização ao trabalho, né? E continuando aqui, olha, para todas as complicações da nova modalidade de sua existência, tinha uma fórmula conciliatória, harmonizando os ânimos mais exaltados. O feitor surpreendia-se com a delicadeza do seu trato e capacidade de trabalho, que se aliavam aos mais altos valores da educação religiosa recebida no lar. No bojo escuro da embarcação, sua firmeza de fé não se modificara. No bojo escuro, né? Porque aquela parte onde eles ficavam era tipo no subterrâneo do navio, né? Eles não viam ali a luz do dia, nada. Dividia o tempo entre os labores rudes e as sagradas meditações. Então eles tinham ali eles trabalhavam até o limite, né? Trabalhavam por horas ali, por períodos em que se esgotasse as suas forças, aí substituíam, né? Um período ali de descanso, vinham outros grupos que também trabalhariam ali pelo tempo que deveria trabalhar, e eles iam fazendo esse revezamento. E o que ele fazia? Nesses momentos ali do revezamento, ele se dedicava à meditação, ao estudo ali das escrituras sagradas, né? Então, ele dividiu o tempo entre os labores rudes e as sagradas, na verdade, sagradas meditações, porque ele não tinha nada, ele nem conseguiu levar com ele
os manuscritos que eles tinham, né? Os pergaminhos. Então, tudo que ele sabia das escrituras, ele estava na mente dele, já havia decorado de tanto que lia e estudava e meditava. A todos os pensamentos sobrelevava a saudade do ninho familiar, com a esperança de rever a irmã algum dia, por mais que se lhe dilatasse o cativeiro. De Corinto, a grande embarcação aproara em Cefalônia e Nicópolis, de onde deveria regressar aos portos da linha de Chipre. Depois de ligeira passagem pela costa da Palestina, consoante o itinerário organizado para aproveitar o tempo seco e tendo em vista que o inverno paralisava toda a navegação. Então, ia dar uma paradinha na costa da Palestina, né? Afeito ao trabalho, não lhe foi difícil adaptar-se à pesada faina de carga e descarga do material transportado, à manobra dos remos implacáveis e à assistência aos poucos passageiros, sempre que lhe requisitavam préstimos sob o olhar vigilante de Lisipo. Ele estava sempre prestimoso, ele fazia tudo o que pediam para ele fazer. Mandavam, na verdade, ele fazia com boa vontade. Voltando de Cefalônia, a galera recebeu um passageiro ilustre. Era o jovem romano Sérgio Paulo, que se dirigia para a cidade de Citium, em comissão de natureza política. Com destino ao porto de Nea-Pafos, onde alguns amigos o esperavam, o moço patrício se constituiu desde logo, entre todos, alvo de grandes atenções. Dada a importância do seu nome e o caráter oficial da missão a ele cometida, o comandante Sérvio Carbo lhe reservou as melhores acomodações. Sérgio Paulo, entretanto, muito antes de aportarem novamente em Corinto, onde a embarcação deveria permanecer alguns dias em prosseguimento da rota pré-fixada, adoeceu com febre alta, abrindo-se-lhe o corpo em chagas purulentas. Comentava-se a sorrelfa, né, a boca pequena, como se diz, aos cantos, né? Que nas cercanias de Cefalônia graçava uma peste desconhecida. O médico de bordo não conseguiu explicar a enfermidade e os amigos do enfermo começaram a retrair-se com indisfarçável escrúpulo. Ao fim de 3 dias, o jovem romano achava-se quase abandonado. O comandante, preocupado por sua vez com a própria situação e receoso por si mesmo, chamou Lisipo, que é o feitor, pedindo-lhe que indicasse um escravo dos mais educados e maneirosos, capaz de incumbir-se de toda assistência ao passageiro ilustre. O feitor, obviamente, designou Gesiel incontinente. E na mesma tarde, o moço hebreu penetrou no camarote do enfermo com o mesmo espírito de serenidade que costumava testemunhar nas situações mais díspares e arriscadas. Sérgio Paulo tinha o leito em desalinho. Não raro, levantava-se de súbito no auge da febre que o fazia delirar, pronunciando palavras desconexas e agravando com o movimento dos braços as chagas que sangravam em todo o corpo. "Quem és tu?" perguntou o doente em delírio, logo que enxergou a figura silenciosa e humilde do jovem de Corinto. "Chamo-me Gesiel, o escravo que vos vem servir." E a partir daquele momento consagrou-se ao enfermo com todas as reservas da sua afetividade.
Com a permissão dos amigos de Sérgio, utilizou todos os recursos de que podia dispor a bordo, imitando a medicação aprendida no lar. Dias seguidos e longas noites velou à cabeceira do ilustre romano, com devotamento e boa vontade. Banhos, essências e pomadas eram manipulados e aplicados com extrema dedicação, como se estivesse a tratar um parente íntimo e muito caro. Nas horas mais críticas da enfermidade dolorosa, falava-lhe de Deus, recitava trechos antigos dos profetas que trazia de cor, cumulando-o de consolações e carinho fraternal. Veja que espírito. Ele poderia, como era de se esperar até pela época, né, essa coisa de raças e castas e tudo mais, ser revoltado contra todos os romanos, porque veja o que aconteceu com a família dele, os romanos, né, o que um romano fez ali com a família dele, desde sempre, expropriou as terras, a mãe ficou desgostosa, desencarnou, o pai foi tentar reclamar, de alguma forma foi humilhado, enfim, né? Tudo aquilo que se sucedeu, o pai foi castigado até a morte, a irmã foi abandonada sozinha e ele foi mandado para as galeras, né? Ali, né? Foi escravizado nas galeras. Então, e aí ele se vê ali para tratar de um romano. Se fosse um espírito vulgar ou de uma condição inferior, muito provavelmente não iria se sentir, não iria olhar para aquela pessoa como um ser humano, mas como um inimigo romano. E veja que para ele isso não fazia a menor diferença. Ele velou, cuidou, ele fez o que ele podia, como se independentemente, né, da nacionalidade daquela pessoa. Ele fez aquilo que a consciência reta, aquilo que um verdadeiro cristão faz ou deveria fazer. Que ele cuidou de uma maneira, né, com consolações e cercando de carinho fraternal, como nós vimos aqui. Sérgio Paulo compreendeu a gravidade do mal que afastara os amigos mais caros e no convívio daqueles dias afeiçoou-se ao enfermo, ao enfermeiro humilde e bom. Pois ele viu, né, que os colegas, os amigos, entre aspas, o abandonaram, porque ficaram com medo de ficar doente também. Pegaram um escravo, porque a vida do escravo não valia nada, e colocou lá para cuidar dele. Então ele percebeu que na hora da dificuldade, aquele escravo valia muito mais do que seus amigos. Então ele acabou se afeiçoando, né, naturalmente. Depois de alguns dias em que Gesiel conquistara plenamente a sua admiração e o seu reconhecimento pelos atos de inexcedível bondade, o doente entrou em rápida convalescência. Convalescência é período de recuperação, com manifestações de geral alegria. E, contudo, na véspera de regressar ao porão abafado, o jovem cativo apresentou os primeiros sintomas da moléstia desconhecida que graçava em Cefalônia. Após entender-se com alguns subordinados de categoria, o comandante chamou a atenção do patrício já quase restabelecido e lhe pediu aprovação para o projeto de lançar o jovem ao mar. Olha, né, então ele contraiu a doença. Será preferível envenenar os peixes antes que afrontar o perigo do contágio e arriscar tantas vidas preciosas, esclarecia Sérvio Carbo com malicioso sorriso. O patrício refletiu um instante e reclamou a presença de Lisipo, entrando os três a tratar do assunto. Qual a situação do rapaz? Perguntou o romano com interesse.
O feitor passou a esclarecer que o jovem hebreu lhe viera com outros homens capturados por Licínio Minúcio por ocasião dos últimos distúrbios da Acaia. Lisipo, que simpatizava extremamente com o moço de Corinto, procurou pintar com fidelidade a correção da sua conduta, suas maneiras distintas, a benéfica influência moral que ele exercia sobre os companheiros, muitas vezes desesperados e insubmissos. Então, ao contrário do que um romano normalmente faria, o Lisipo tentou ressaltar tudo de bom que o Gesiel trazia. Depois de longas considerações, Sérgio ponderou com profunda nobreza. Não posso admitir que Gesiel seja atirado ao mar com a minha aquiescência. Devo a esse escravo uma dedicação que equivale à minha própria vida. Conheço Licínio e, se necessário, poderei esclarecê-lo mais tarde sobre esta minha atitude. Não duvido que a peste de Cefalônia esteja trabalhando o seu organismo, e por isso mesmo é que lhes peço a cooperação necessária, a fim de que esse jovem fique liberto para sempre. Mas isso é impossível, exclamou Sérvio reticenciosamente, que é o comandante, digamos, aqui do navio, né, o Sérvio. Por que não? Revidou o romano. Em que dias atingiremos o porto de Jope? Amanhã à noitinha. Pois bem, espero que vocês não se oponham aos meus planos, e tão logo alcancemos o porto, levarei Gesiel num bote até as margens, pretextando o ensejo do exercício muscular que preciso recomeçar. Aí, então, lhe daremos liberdade. É um feito que se me impõe em obediência aos meus princípios. Era a gratidão. Mas, senhor, obtemperou o comandante indeciso, não aceito quaisquer restrições, mesmo porque Licínio Minúcio é um velho camarada de meu pai. E continuou depois de refletir um momento. Não ias atirar o rapaz ao fundo do mar? Sim, pois faze constar nos teus apontamentos que o escravo Gesiel, atacado de mal desconhecido, contraído em Cefalônia, foi sepultado no mar, antes que a peste contagiasse os tripulantes e passageiros. Para que o rapaz não se comprometa, instruí-lo-ei a respeito, dando-lhe umas tantas ordens termitentes. Além disso, noto-o bastante enfraquecido para resistir com êxito às crises culminantes da moléstia ainda em começo. Quem poderá garantir que ele resistirá? Quem sabe morrerá ao abandono no segundo minuto de liberdade? O comandante e o feitor trocaram um olhar inteligente de implícito acordo mútuo. Depois de longa pausa, Sérvio concordou, dando-se por vencido. Está bem, assim seja. O moço patrício estendeu a mão aos dois e murmurou: por este obséquio, ao meu dever de consciência, poderão sempre dispor em mim de um amigo. Daí a instantes, Sérgio acercou-se do jovem, semi-adormecido junto do seu camarote e já tomado da febre em começo de explosão, dirigindo-lhe a palavra com delicadeza e bondade. Gesiel, desejarias voltar à liberdade? Ó Senhor, exclamou o jovem, reanimando o organismo com um raio de esperança. Quero compensar a dedicação que me dispensaste nos longos dias da minha enfermidade. Sou vosso escravo, Senhor, nada me deveis. Ambos falavam o grego e, refletindo subitamente na situação de futuro, o patrício interrogou: sabes o idioma comum da Palestina? E ele vai responder: sou filho de israelitas, que me ensinaram a língua materna nos mais verdes anos. Então, não te será difícil recomeçar a vida nessa província.
E medindo as palavras, como se temesse alguma surpresa contrária aos seus projetos, acentuou: Gesiel, não ignoras que te encontras enfermo, talvez tão gravemente quanto eu há alguns dias. O comandante, atento à possibilidade de um contágio geral, dada a presença de numerosos homens a bordo, pretendia lançar-te ao mar. Contudo, amanhã de tarde chegaremos a Jope, e hei de valer-me dessa circunstância para devolver-te a vida livre. Não desconheces, todavia, que assim procedendo, estou a infringir certas determinações importantes que regem os interesses de meus compatriotas, e é justo pedir-te sigilo do meu feito. Sim, senhor, respondeu o rapaz extremamente abatido, tentando com dificuldade coordenar as ideias. Sei que dentro em pouco a enfermidade assumirá graves proporções, prosseguiu o benfeitor. Dar-te-ei a liberdade, mas só o teu Deus poderá conceder-te a vida. Entretanto, caso te restabeleças, deverás ser um novo homem, com um nome diferente. Não desejo ser inculpado de traidor dos meus próprios amigos e devo contar com a tua cooperação. Obedecer-vos-ei em tudo, Senhor. Sérgio lançou-lhe um olhar generoso e terminou. Tomarei todas as providências, dar-te-ei algum dinheiro para atenderes as primeiras necessidades e vestirás uma de minhas velhas túnicas. Mas tão logo seja possível, vai-te de Jope para o interior da província. O porto está sempre cheio de marinheiros romanos, curiosos e maleficentes. O enfermo fez um gesto de agradecimento, enquanto Sérgio se retirava para atender ao chamado de alguns amigos. No dia imediato, à hora esperada, o casario palestinense estava à vista. E quando luziam os primeiros astros da noite, pequeno batel aproximava-se do local silencioso das margens, tripulado por 2 homens, cujos vultos se perdiam na sombra. Derradeiras palavras de bom conselho e despedida, e o moço hebreu osculou comovidamente a destra do benfeitor, que voltou à galera apressado, de consciência tranquila. Mal não dera os primeiros passos, Gesiel sentou-se premido pelas dores gerais que lhe tomavam todo o corpo e pelo abatimento natural consequente à febre que o consumia. Ideias confusas dançavam-lhe no cérebro, que queria pensar na aventura da libertação. Desejava fixar a imagem da irmã que haveria de procurar no primeiro ensejo, mas estranho torpor infirmava-lhe as faculdades e acarretando-lhe sonolência invencível. Olhou indiferente as estrelas que povoavam a noite refrescada pelas brisas marinhas. Reparou que havia movimento nas casas próximas, mas deixou-se ficar inerte no matagal a que se recolhera junto da praia. Pesadelos estranhos dominavam-lhe o repouso físico, enquanto o vento lhe acariciava a fronte febril. De madrugada, acordou ao contato de mãos desconhecidas que lhe revistavam atrevidamente os bolsos da túnica. E aqui a gente vai parar, porque já está dando o nosso horário, e vamos continuar a semana que vem. Mas veja, né? A sua boa conduta fez com que ele conseguisse a liberdade, e essa liberdade, obviamente, ela estaria ali infringindo uma ordem lá do Licínio, quando mandou que ele fosse trabalhar nas galeras, né? Então, um outro patrício não poderia conceder a liberdade, senão aquele que havia imposto a pena. Então, mas a gratidão, né, a gratidão e a simpatia desse romano, que é o Sérgio Paulo, aliado à simpatia do seu feitor, que via sua boa conduta,
decidiram então fazer essa situação de dar liberdade, e na hora de prestar contas eles simplesmente diriam qual seria o que eles pretendiam fazer. Eles contariam como se tivesse feito, que era mentir, né? Falar que ele ficou doente e que foi lançado ao mar. E assim nós vamos dar continuidade à leitura na próxima semana. Agradeço a Deus e a todos vocês por estarem aqui ouvindo, né? E que nós possamos continuar juntos aqui nessa bela história, e que faz com que a gente reflita bastante, né? Que fazer o bem, ter a boa conduta sempre é o melhor a se fazer em qualquer situação. Fiquem com Deus, uma boa semana a todos.